São 8 horas e 24 minutos nesta manhã. Nós vamos, a partir de agora, desvendar a saúde do Brasil, como fazemos a cada 15 dias. Ao meu lado, o doutor Antônio Balesteiro Júnior. Doutor Balesteiro, bom dia, seja bem-vindo à nossa bancada mais uma vez, doutor. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos. Bom dia ao Pedro Leonardo aqui conosco, doutor. Né? Bom dia. Marquinhos, Vini, todo o pessoal da rádio. O nosso amigo Flávio Silva, imagino, foi ver o Mundial do Palmeiras, né? Que foi. Tá de férias. Será que foi mesmo? Ah, foi. Sonha. Será? Ele dorme 8 horas da noite, você acha que vai lá pro Catar? Não sei. Acho que é o único paulista sem Mundial ainda, né? É o único paulista sem Mundial, sem copinha. Né? E sem copinha? Também. Que pecado. Mas vamos lá, vamos torcer, né? Vai continuar, né? Vai continuar sem. Você acha? Você acha? Eu de coração. De coração hoje, Palmeiras é Brasil. Ah, tá. Sai daí, o Galvão Bueno. O Brasil inteiro é Palmeiras. Aí você olha, todo mundo com a camiseta do Bayern de Munique. Você tá louco? É, Brasil é Palmeiras. Vamos falar de saúde. Vamos deixar o esporte pro lado, doutor. Primeiro, eu gostaria de agradecer. Nós estamos sendo acompanhados aqui pelo assessor de imprensa do deputado estadual Vicente Caro Preno, querido amigo, médico, foi secretário de Estado da Saúde, e que eu converso muito com ele, ouço muito, aprendo muito com ele, procuro dar algumas informações. O senhor presidente está nos acompanhando, né, Marquinhos? É, verdade. O Emerson Gonçalves. Emerson Gonçalves. Radialista lá em Jaraguá do Sul. Um abraço, meu amigo. É radialista também. Mas vamos lá, hoje vamos falar sobre transformações, educação. Tudo que vem por aí, né? Deixa eu só trazer aqui para o ouvinte da Rádio Cidade, importante a sua análise rápida aqui de algumas importantes informações que surgiram nas últimas 24 horas, doutor. Como, por exemplo, você sabia que o tanino do vinho ajuda na prevenção à Covid-19? Segundo o estudo publicado por pesquisadores da China Medical University de Taiwan, um estudo publicado pela American Journal of Cancer Research em dezembro sugere que o ácido tânico presente no vinho ajuda a reduzir a infecção por Covid. Não vai sair por aí se embebedando de vinho e dizer depois que ouviu lá na Rádio Cidade, né, que tem que tomar vinho que previne o Covid. Claro que como diz aqui, o ácido tânico presente no vinho, tá? Esse composto tem funções inibidoras duplas de bloqueio de serina proteases virais e celulares críticas para infecção viral. Quer dizer que tomar vinho ajuda a não ficar resfriado e gripado, Por isso que os italianos... Eu acredito que você, o Pedro, dificilmente... Acredito que você também, Pedro, dificilmente, então vamos pegar a Covid, né? Somos apreciadores de vinho, né? Ou no caso, nos infectar com o SARS-CoV-2, porque pegar o Covid, primeiro você tem que se infectar. Claro. Isso, não necessariamente você vai demonstrar a doença. Não é tanto assim também, que senão os italianos não tinham sofrido, né? Porque lá na Itália, lá você tem parreirais de uva para tudo quanto é lado e um dos melhores vinhos do mundo, mas é importante essa informação que ajuda, né? E a outra importante informação, doutor Balesteiro, foi que a Anvisa mudou aí a sua regrinha da fase 3 de testes, né? De algumas vacinas, antes apenas aquelas que estavam em fase 3 de teste aqui no Brasil que receberiam autorização para o uso emergencial. Foi o caso da Oxford AstraZeneca, foi o caso da Coronavac, é o caso da Janssen, né, da Johnson & Johnson, né, que também está sendo testado no Brasil. Bharat Biotech também. E isso, a Bharat Biotech é a Covaxin, né? Exatamente. Agora, abre espaço para a entrada da Sputnik. Sputnik 5, que ele trabalha com um duplo vetor viral replicante, né? Isso. Ela é feita através de um duplo vetor viral replicante, um adenovírus, né? Dentro desse adenovírus, ele tem fragmentos do SARS-CoV, né? Mas vamos lá. E diferentes, né? Duas vacinas diferentes. Sim. Se você pegar, por exemplo, a de Oxford, também é por vetor viral replicante, mas é único. Tá? Então é uma vacina mais avançada. O Instituto Gamaleya, que fez um instituto muito importante, e foi publicado no The Lancet. Isso. Resultados de terceira fase ainda não concluídos. Aliás, as únicas vacinas que concluíram os resultados de terceira fase são da Pfizer, BioNTech e a Moderna. Tá? São as vacinas mais avançadas. As outras ainda estão... Todas as outras são importantes. Certo. Mas essas são as mais avançadas, com um resultado de eficácia muito melhor.
Ô, doutor, quando você fala todas, uma pergunta aqui de uma pessoa leiga, tá? São todas que o Brasil puder adquirir, são importantes para esse Plano Nacional de Imunização? Todas? O que todas tiver, as vacinas, vamos usar. Olha, vacina, primeira coisa, vacina, viu, Pedro? Vacina não tem nacionalidade nem ideologia. Tá. Tem segurança e eficácia. Ok. E acima de tudo, para você evoluir, como todas essas vacinas que estão vindo para o mercado, né, que estão vindo para a imunização, para uma terceira fase, a parte de segurança foi muito bem equilibrada, foi muito bem avaliada. Então elas são seguras. Ser mais eficazes ou menos eficazes, você tem efeitos colaterais maiores ou menores que não inferem você perder a vida, é óbvio, tá? Porque a segurança já foi avaliada. Isso. É a discussão. Então todas são importantes. Agora, conforme elas têm mais eficácia ou menos eficácia, portanto, por exemplo, uma vacina da Pfizer tem 95% de eficácia. Tá. Uma vacina, e ela é uma vacina por RNA. Então, ela imuniza, ela forma anticorpos. Tá. Porque tem dois tipos de imunização. E da imunização celular, que é muito importante, porque vai gerar imunização de rebanho. Agora, você pega a Coronavac, 50,6%, coisa do gênero. 50,3%. 35%. Isso. Uma eficácia baixa. E ela é feita, ela é desenvolvida através de um vírus inativo. Ela não provoca uma imunização celular importante, ela provoca imunização por formação de anticorpos. Portanto, ela é importante, ela imuniza, mas ela vai ter dificuldade de gerar imunização de rebanho. É uma imunização peremptória, é uma imunização de determinado período de tempo. Tá. A outra tem uma imunização celular, muito mais ampla e vai gerar imunização de rebanho. Olha a diferença. Daí você fala, então não vamos usar só um. Não, todas são importantes. Daí você tem que ter uma estratégia vacinal. Por isso que eu já disse, muito mais importante que você avaliar a eficácia é você ter um planejamento de estratégia vacinal. Tá? Olha, que vacina eu vou usar em que lugar? Se tem uma vacina com menos eficácia, é óbvio que você vai ter que vacinar mais gente para gerar o mesmo resultado da que tem mais eficácia, se tem uma de menos. Enfim, é toda uma prática vacinal, toda uma estratégia vacinal para você ter os resultados afins. Mas todas são importantes. Outra coisa, com relação à Anvisa, só para deixar uma coisa muito clara. Tá. A Anvisa também, olha, cansa. Porque você tem uma lei, a lei da quarentena sanitária, a lei da quarentena outra expressão, mas tudo bem. Não posso usar no ar. Que é 13979, no seu artigo 8º, artigo 3º, parágrafo 8º, artigo 3º, inciso 8º, parágrafo 7º, tá? Que diz o quê? Que todas as vacinas que estiverem sendo utilizadas, se estiverem com aprovação fora do país, devem, até 72 horas, serem aprovadas pela Anvisa, terem liberação emergencial para a Anvisa. Até em função disso, foi-se criado o caráter de autorização emergencial, que não tinha, específico para essa vacina, não tem na Anvisa, não tem no Brasil. Tá? Já foi judicializado isso, o Supremo referendou esse artigo, né? Mas a Anvisa fica com essa coisa, ela vai cedendo aos poucos. É complicado. Então, por exemplo, a Sputnik, eu reclamava muito porque não divulgava resultados. Está divulgado no The Lancet, poxa. Pronto. Que é a maior revista científica do mundo. Né? A Bharat Biotech está imunizando em outros lugares, é uma boa vacina. Então, sabe, fica com essa coisa, sendo que já tem a lei. Por que não se cumpre a lei? Fica em doses homeopáticas, reconhecendo que existe uma lei. Eu cedi. Você não conhece nenhuma. Tem uma lei que obriga você a ceder, senão você vai ser judicializado, amigo. É essa a questão. Mas, doutor, é a hora do protagonismo. Então, nessa hora, todo mundo quer aparecer. Haja visto que é feito no estado de São Paulo. A cada vez que chega um container do insumo, senhores fotos. A Dora estava na janelinha, né? Exato. Apontando, bandeirinha, não sei o que. E aí assim vai. Infelizmente, as pessoas por isso que eu politizam muitas coisas. Por isso que eu falo o seguinte, Marco Júnior, Pedro, eu me atenho à ciência, eu me atenho aos fatos, eu me atenho à história. Se em determinados momentos eu posso parecer contrário ao Bolsonaro, ou contrário ao Dória, ou favorável a A ou B, não me importa. Eu estou falando o que eu vejo, o que está aí, o que é uma percepção, ou deveria ser de todos, e a gente tem a função também de levar a boa informação. Exato. Agora, essa politização
volto a repetir, sem cores políticas, lado a lado, incomoda, não deveria estar acontecendo num momento tão complicado e tão importante como o que estamos vivendo. Né? Se não fosse assim, doutor, o senhor não viria a cada 15 dias, né? Se fosse para falar, politizar a vacina ou insumo, não sei o quê, aí não faz sentido a gente fazer um jornalismo com clareza e com independência, né? Claro. Mas enfim, o que nos preocupa agora, aliás, lhe confesso que o meu já está formado, está trabalhando, sentado aqui, né? Está aqui no estúdio, Melhor né? ainda, São Paulino. Ô, rapaz, aí, ó, tá vendo? Seguiu o pai, ó, o outro balançando a cabeça lá, tá? E eu não tenho mais esta preocupação de ter que tomar uma decisão se o meu filho retorna às aulas ou não. Por quê? Porque ano passado o Brasil teve que aprender, mesmo que de forma atropelada, e eu uso essa expressão porque a gente recebeu aqui a secretária de Educação de Porto Belo, já falávamos com a secretária de Educação do município de Itapema, outros professores, de que foi um desafio para todos nesta pandemia, que em março do ano passado saiu todo mundo da sala de aula, saiu da escola, do colégio, né, Pedro? Tá? E foi para dentro de casa. E aí problemas conjunturais, como a gente já conversa, vieram à tona. Um Brasil sem acesso à internet a todos, aulas híbridas, ou seja, na verdade não foram aulas híbridas, foram aulas únicas por computador, online, né? Mas a gente... Foi um ensino totalmente disruptivo. Exatamente. Tá? Apenas online. A gente vai falar sobre o híbrido, sobre educação 4.0, você tem o disruptivo e você tem o sustentável. Isso. Tá? Que é o que é aplicado no Brasil. Você foi totalmente disruptivo, né? Exato. Não, mas é legal, doutor, fica à vontade. Nesse nosso bate-papo que é bacana. E nós aprendemos a conviver com o vírus, porque tivemos que voltar a trabalhar, senão todo mundo passava fome dentro de casa, não tinha jeito, né? Então a gente sabe que o uso da máscara, o álcool em gel, não aglomero das pessoas... Tudo isso nós já estamos há 1 ano falando e acredito que até aqueles que se negam a aceitar esta situação tiveram que se adaptar a esta situação. Mas virou 2021, estamos em fevereiro, há uma promessa do retorno das aulas agora no dia 18, 17, alguns, né, Pedro? 17, outros 18, outros talvez vão começar uma semana depois, alguns já estão começando uma semana antes. A pandemia, o desafio do retorno seguro às aulas. E os pais têm muitas dúvidas, né? Fato de que acreditamos que as autoridades tenham desenvolvido os protocolos necessários para receber os alunos nesse tal da escola híbrida. Por isso que eu começo com a primeira pergunta, doutor. Quais os desafios para um retorno seguro às aulas? Olha, a educação básica no Brasil, que ela tem o ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio. Isso. Tá? São 184 mil escolas de educação básica no Brasil. No Brasil? No Brasil. Mais de 184 mil. Último censo 2017. Portanto, deve ter mais do que isso. Desse contingente, nós temos que pensar que 20% disso, 23%, são privadas. O restante são públicos. 2/3 são municipais. Tá? 74% são de ensino fundamental, 15% de ensino médio. Outra coisa importante se dizer. Hoje nós temos, Pedro, inseridos na internet 100 milhões de brasileiros. Em contrapartida, 68 milhões estão totalmente fora do mundo digital. Olha, contrassenso. Pois é, quase metade, né? Quase metade. Um país com 220 milhões. Justo. Do ensino fundamental, isso é tudo do censo. Claro. São dados fidedignos que a gente está passando aqui. São dados oficiais, com uma outra diferença que eu posso esquecer, posso pular um pouquinho, então, mas é nessa faixa. Olha só, do ensino fundamental, você tem 46% das escolas de ensino fundamental que não tem laboratório de informática. Em contrapartida, você tem 65,6% que tem internet. Mas 55% não é por banda larga. E tudo isso
toda essa engenhoca toda muito mal distribuída. A nossa região aqui, que nós habitamos, a região da Anfra, a região de saúde da Foz do Rio Itajaí, 11 municípios, é privilegiada. Mas mesmo em Santa Catarina, você vai ver dificuldades em determinados locais no oeste, extremo oeste. Tem cidades microscópicas de 1.000, 2.000 pessoas, pequenas. Tem interior, problema, né? Sim. E Santa Catarina é privilegiado. Se a gente for em outros locais do Brasil, no Nordeste, então é muito desigual. Agora, existe o desafio, tá, que é muito grande, de você trazer a educação brasileira para a realidade do que outros países vivem. Então, hoje, será que surgiu? Vamos falar sério. Surgiu na pandemia a educação híbrida? Surgiu na pandemia a educação 4.0? Não. Educação híbrida surgiu nos Estados Unidos na década de 60, rapaz. É da terceira revolução industrial. Nós estamos na quarta. Né? A primeira revolução industrial, só para a gente lembrar, que história, hein? Se iniciou na Inglaterra em 1760. A segunda, a Revolução Industrial, se iniciou em 1850. A terceira, em 1950, e essa revolução, tá, ela pegou a transição do analógico para o digital, a invenção o desenvolvimento do microcomputador, e em 1969 descobriu-se a internet. 1969. Tá certo? Já na década de 60, nos Estados Unidos, se utilizava o ensino híbrido com tecnologia na sala de aula. Década de 60. Então não é uma coisa nova. Só que o Brasil ainda tem uma educação arraigada à segunda revolução industrial, tá? Que foi em 1850. Uma educação que tem pilares que foram constituídos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, amigo. Que é aquele papel do tutor, do mestre, onipotente, e do aluno, muitas vezes nem onipresente, só está ali em espírito, não é verdade? E não é mais assim, o mundo mudou, o mundo é interativo, cara. A lousa verde e o giz... O giz é branco, amarelo, azul, sei lá, Rosa. Rosa. Tem muitos alunos se perguntar que cor era a lousa, ele está lá um ano e ele não sabe. Vai dizer que é preta, azul, sei lá. E não funciona assim. Tá? Então agora, a pandemia, que trouxe muitas transformações para o mundo. Em todos os setores. Todos os sentidos. E olha, acredite em mim, a senhora que está me ouvindo. As transformações que essa pandemia está causando e vai causar são proporcionais às causadas na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, maiores do que da gripe espanhola, que foi a maior pandemia até agora, que vitimou 50 milhões de pessoas. Isso. Por quê? Porque nós somos 7,7 bilhões de pessoas no mundo. O mundo está globalizado, os meios de comunicação, os meios de transporte, tecnologia. Então as transformações são muito grandes. Transformações no modo de se relacionar, no trabalho, nas relações de trabalho, na forma de trabalho. Você não pensa mais hoje. Se imagina, Pedro, que vai ter escritórios fixos para todos numa empresa? Não. Vai diminuir os escritórios, vai se proliferar prédios onde você aluga escritórios para, de repente, fazer uma reunião. Porque, lógico, vai mudar toda a forma de trabalho. E a educação não é diferente. A parte política. Você viu o que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos? Você acha que o Trump ia ser derrotado nos Estados Unidos por causa da pandemia? Se não tivesse pandemia... Com certeza não. Historicamente, é o terceiro presidente em 100 anos dos Estados Unidos que não se reelege. Então, tudo isso, a gente está vivendo uma areia movediça de transformações. E a educação, por obrigação, tá, por necessidade, está pegando uma evolução que simplesmente não aconteceu. Tá? E agora tem que acontecer. Outra coisa, Marco Júnior, para a gente dar continuidade depois a essa fala aí. Uma coisa é o retorno seguro às aulas, cheio de protocolos sanitários, um projeto sanitário bem elaborado por gente que entende de assessoria nisso, que se converse com o projeto político-pedagógico da instituição, seja uma instituição de cima, seja um sistema de saúde, no caso do município, tá? Mas dentro de um projeto maior que faça o transporte da educação tradicional para a educação 4.0, que é a educação da quarta revolução industrial. Tá? Isso precisa acontecer. Quem não entender isso vai causar problemas para os alunos que retornarão
e vai ter dificuldade em caminhar e prosperar. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, volta já falando sobre esse modelo educacional brasileiro, o que é o ensino híbrido e educação 4.0 e no que consiste um projeto sanitário de retorno seguro às aulas, tá? Só lembrando isso que o doutor está falando, essa modificação a gente viu em todos os setores da sociedade. A gente viu o tal do home office, que antes não se pensava, jamais imaginava pela cabeça do administrador de uma empresa deixar o seu funcionário trabalhando em casa. Hoje os empresários já veem isso como um corte de custos, uma forma da empresa ter um desenvolvimento contínuo do seu trabalho sem prejuízo. Veja como que a rádio se adaptou hoje junto às áreas digitais, a gente é parte disso. Então, é isso que a gente está falando, essas modificações que a pandemia trouxe. E professores e secretários já falaram aqui, aquilo que se planejava para o futuro teve que ser antecipado. E é exatamente isso que nós estamos falando hoje. A gente volta já com essa ideia, você vai para o intervalo e volta com a gente. Leandro, estamos falando aqui com o doutor Balesteiro, na pandemia, o desafio do retorno seguro às aulas, não é verdade? Justamente. A pergunta agora é, o que vem a ser o ensino híbrido, doutor, e a educação 4.0? E como faz para voltar seguro, hein? Uma coisa é ensino híbrido e educação 4.0. Um rito de passagem que tem que ter todo um projeto sanitário, tá? É você fazer o retorno seguro numa pandemia. Certo. Que vai também incluir o ensino híbrido e a educação 4.0, que eu vou falar aqui. O ensino híbrido, como eu já te disse, ele advém da terceira revolução industrial. Ele começou a ser utilizado nos Estados Unidos na década de 60. Ele teve um boom muito grande nos anos 2000, também nos Estados Unidos, não que não seja utilizado na Europa, tá? Só que o nosso modelo de ensino é muito focado no modelo americano. Certo? Apesar de distante das evoluções que lá acontecem. Nos anos 2000, o Instituto Clayton Christensen, tá, que é um grande estudioso, falecido agora em 2020, esse é o ano passado, ele elaborou todo um estudo sobre isso e evoluiu nos conceitos de estudo híbrido. Na prática, o estudo híbrido deve envolver o estudo tradicional e pelo menos um mecanismo que não seja tradicional, um mecanismo informatizado, um mecanismo de tecnologia nesse estudo. Você tem o disruptivo, tá? Onde você abandona praticamente o estudo tradicional, que é pouco utilizado no Brasil, e você tem o sustentável, que é utilizado no Brasil. Aí você tem termos como sala de aula invertida, rotação, laboratório de rotação, enfim, tem termos e tem... Sair do tradicional. Sair do tradicional é transformar o aluno em protagonista, proativo. Por exemplo, sala de aula invertida, sabe o que é? Primeiro, você muda toda a formatação de sala de aula. Segundo, em vez de você dar a matéria, você dá o conteúdo na sala de aula, você propõe ao aluno que ele pesquise. E ele vai fazer na sala de aula, com o auxílio do professor, que tem um papel, vamos dizer assim, no mesmo plano do aluno, não num plano superior, certo. Ele é um mentor no mesmo plano, tá? Ali ele vai fazer exercícios de aplicação do conteúdo que ele pesquisou. Então você transforma um aluno em empreendedor, em pesquisador, tá? Ele ter a iniciativa de ser protagonista do seu estudo, do seu destino. E, claro, envolvendo tecnologia para isso. O estudo híbrido, ele é o esqueleto, é a espinha dorsal da educação 4.0, que é da quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial, Pedro, começou em 2011, tá certo? E é a interação de todas as tecnologias que nós estamos vendo em prol do ser humano. Tá? A educação 4.0 é adventa disso. Então, é trazer para a sala de aula o que está acontecendo aí fora. O mundo que nós estamos vivendo não é um mundo de 5 minutos atrás, nem será o mundo de amanhã, porque a evolução tecnológica é muito grande. Mas se você tem uma educação totalmente alheia a isso, com dificuldades conjunturais, como eu citei aqui, né? Desigualdades, é complicado, claro. Quando eu falo das dificuldades conjunturais, são os problemas para você ir até essa educação 4.0, o estudo híbrido. Só que essa pandemia fez o quê? As dificuldades conjunturais
onde nunca havia dinheiro para se tratar as dificuldades conjunturais, agora vai ter que haver. E você vai ver que vai aparecer, viu? Doutor, então eu vou vai ter que evoluir as coisas. E aí eu vou te fazer a pergunta e vou te dar um dado interessante aqui, especialmente para o ouvinte da Rádio Cidade. A ANFRE, a Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, que tem 11 municípios que fazem partes aqui, inclusive o nosso, e é por isso que nós estamos citando os dados aqui da ANFRE, né? Que vai desde Balneário Pissarras até aqui o município de Bombinhas e os municípios que estão neste meio. 11 municípios. Né? São 11 municípios. São 174 mil estudantes da rede pública, estadual e particular de toda a região da ANFRE, segundo os últimos dados de matrículas referentes a 2020. A pergunta é, doutor, o que é um projeto sanitário de retorno seguro às aulas e como isso deve se inserir no projeto pedagógico? Olha só, nós entendemos já que o mundo mudou, a educação mudou, né? E nós demoramos a perceber. Com a pandemia, tá? Mudou tudo depois da pandemia. Não. Num primeiro momento mudou a nossa percepção do mundo. E a nossa percepção hoje, tá, é de perceber, é de entender que, olha, nossa, temos que fazer a educação 4.0. Pô, já estava aí, amigo. Só que agora você tem que fazer, porque se você não fizer, você não trabalha, você morre. Não é isso? A nossa percepção num primeiro momento. Mas é claro que as modificações vão ser muito amplas. Só que, para você trazer para a educação 4.0, para você voltar à aula, você, claro, vai ter que trazer esses conceitos, viu, Pedro? Mas você tem que trazer um projeto sanitário. Uma coisa importante se dizer, Marcos, desde 2014, na reformulação do Plano Nacional de Educação, através da Base Nacional Comum Curricular, que é um texto, que é um documento de obrigatoriedades, tá, a serem executadas, que mexe com os direitos de ensino do aluno. Todas as bases para a educação 4.0 estão lá, tá? Nas competências gerais, nas 10 competências gerais. As competências específicas, Marcos Júnior, elas deveriam ser concluídas até 2021, dentro de um processo democrático nos municípios. Imagino que isso vai ser postergado. Mas você tem uma base oficial para isso, uma base legal hoje no Brasil. Certo. Agora, para a gente voltar às aulas, independente desse aspecto que eu estou falando, político-pedagógico, e das evoluções que já estavam aí, mas muita gente, por várias razões, não queria ver, você tem que construir um projeto sanitário. Projeto sanitário que pense em conceber palestras, cursos de treinamento para professores, alunos, colaboradores, pais, inclusive, palestras para todos esses atores que estão envolvidos na educação, protocolos sanitários, assessoria para todos os envolvidos na concepção disso. E outra coisa, viu? O retorno às aulas também pode causar problemas para o empreendedor, porque nós temos uma legislação sanitária, tá, que pode penitenciar quem não fizer a coisa correta, né? Seja público, seja privado. Tanto no aspecto trabalhístico como no aspecto judicial, de você ter problemas dentro do seu estabelecimento com relação à pandemia, que está aí e não se encerrou. Então esse projeto sanitário tem que ser concebido por gente que entende, tem que ter uma assessoria sanitária e tem que se conversar com o projeto político-pedagógico da estrutura educacional. Entendendo que dentro de uma estrutura maior ainda, tem que esses dois projetos tem que estar dentro de uma estrutura maior, que é um projeto de transformação, que é o estabelecimento, ou o sistema educacional deve se propor a sofrer em determinado período de tempo, porque a educação 4.0, o ensino híbrido, veio para ficar. Se era uma coisa incipiente, mas legalmente já pode acontecer, né? Porque está na base nacional comum curricular, tá? Agora vai ter que acontecer. Então, para o sistema público, é uma necessidade para você dar guarida à maior parte dos estudantes brasileiros, né? E para o ensino privado, é uma necessidade para você prosperar. Senão você não vai ser competitivo na iniciativa privada, poxa. A gente está chegando ao final, Balesteiro. Eu falei outro dia aqui com a secretária de Educação de Itapema, a Alessandra Simas Guiotto, e também a Rosane, secretária de Educação de Porto Belo, e com alguns professores, pedagogicamente falando, é hora da escola desenvolver o papel
na qual ela deve fazer é criar o cidadão para a vida real. A educação vem de casa. A gente sempre disse isso. Falou uma coisa importante. Né? Vida real. A vida real. Não ficar numa abóboda. Isso. O que é a vida real agora? As crianças precisam ser ensinadas. Tirar as místicas, né? O que é o vírus? Como é que ele transmite? Esta geração precisa aprender para o futuro. Porque nós tivemos endemias há tempos atrás, o SARS-CoV-1, e tudo passou despercebido. Outras vezes no esporte eu trouxe aqui uma partida que teve lá Santos e Curitiba, as pessoas assistindo o jogo de máscara na época, né? E já na época já tinha gente com máscara no queixo, gente com máscara na cabeça, né? Mas aquela geração não aprendeu. Nós não aprendemos, a gente vivenciou, mas a gente não aprendeu. Porque eu não lembro disso ter sido falado nas escolas, eu não lembro disso ter sido levado aos alunos, eu não lembro de ter aprendido, isso eu tô falando globalmente, para esta geração de que, olha, quando estourar uma pandemia é assim que se age, né? E agora a oportunidade, como você falou, essa transformação pedagógica. Eu acredito muito que no futuro que nós vamos aprender muito com isso daí tudo. Eu sou muito otimista, eu tenho uma leitura dura das coisas, já falei para você, tenho uma leitura dura das coisas, mas eu tenho um otimismo juvenil, Pedro. E é isso que eu estou trazendo aqui, dessa transformação, desses projeto sanitário, retorno seguro às aulas, transformação. Eu trago muitas coisas aqui porque eu sou suscitado a consultorias, a montar isso. Claro. Então, eu até montei isso com colaboradores também da área de educação. Eu estou montando há algum tempo, porque tanto o serviço público quanto as escolas privadas me procuraram o que fazer, como fazer, pode fazer. Aí a gente começa a montar. Então, eu estou trazendo uma coisa, passando para os ouvintes, uma coisa que na prática eu estou vendo e me deixa muito otimista. Porque ao mesmo tempo que existe uma certa... vamos dizer assim, uma certa até omissão de alguns, né, com relação a isso, parece que está fazendo o que não está acontecendo, sabe? Formula lá 4, 5 protocolos e vão voltar às aulas assim mesmo e vai que vai. Não é assim que funciona. E na prática vai perceber. Claro. Tem que ser uma coisa muito séria, que se converse com o projeto pedagógico, político-pedagógico, esse projeto sanitário, e vá se amoldando a ele. Claro. Então é uma coisa que tem que ser... Agora, se você fizer isso bem feito, você vai prosperar na iniciativa privada e você vai dar também segurança e garantia para os alunos do serviço público, aos alunos públicos. É o que a gente quer. Lembrando, e você citou aqui no início, está estourando tempo, que tem alunos da rede pública que estão há 10 meses sem aula, rapaz. Isso é muita coisa. Então é uma responsabilidade muito grande. Agora, tem que saber o que fazer, para não fazer bobagem, saber em que mundo está, para poder prosperar e poder correr para o abraço, né, meu amigo? Exatamente. Futuramente, não agora. Futuramente, exatamente. Bem lembrado. O Dr. Balesteiro retorna daqui a 15 dias, no dia 18 de fevereiro, para a gente falar um pouquinho mais aí sobre a saúde no Brasil. Maravilha. Agora, 9 horas, 1 minuto.